Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Ana Paula já entrou. Brasília Bonfim, Romária Melo, Luísa Peters, o Rubens, Carla Braga, Joselma Cornélio, Silvana Basques, Mega 2209, Ira Toffoli, Meire dos Santos Freitas, Wagner Bezerra, Jaque Gomes, Letícia Santos. Bem-vindos a mais uma live do nosso desafio dos 21 dias. Não é? Já estamos aí há mais de 30 dias fazendo a nossa live todos os dias às 21 horas. É aqui o nosso ponto de encontro. É aqui que nós fazemos reflexões maravilhosas. A Lucilene está dizendo, que delícia estar aqui. Para mim também, Lucilene, é um prazer, uma alegria enorme. A gente se descontrai, ri um pouco, inclusive de nós mesmos, examinamos a meditação, fazemos reflexões assim muito interessantes, estamos aprendendo tanta coisa, não é? E essa live já está fazendo história, está ficando tudo registrado. Nós estamos postando no Telegram, no meu canal do Telegram, né? Para quem não conhece o Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp. Só que ele tem uma vantagem, que ele permite você formar grupos com milhares de pessoas. Então lá no Telegram eu formei um grupo, Haroldo Dutra Dias, Odisseia, onde eu posto todas as lives, todas essas lives são postadas, né? Também no Instagram, no meu perfil no Instagram, as lives estão disponíveis, né? Para quem quiser acessar e rever, não é? E nós estamos editando esse conteúdo e ele será postado em pequenos vídeos de 10 minutos no meu canal do YouTube, o canal Odisseia, e ele será também postado em pequenos vídeos de 4 minutos aqui no meu perfil no Instagram, @Haroldo Dutra Dias. Então não perca. Se você começou agora, se você passou a fazer parte dessa família Odisseia agora, reveja as lives anteriores. Tem muito material, muito conteúdo mesmo, né? A gente construiu já uma história, né? Nós temos uma história para contar dessa família Odisseia, essa família que se formou aqui em torno das reflexões sobre meditação, não é? Então hoje nós estamos aqui muito felizes, já passamos os 21 dias, mas 21 dias conta do dia que você começa. Então, como tem muita gente começando, eu resolvi levar essa live adiante, porque está sendo um sucesso. A gente acabou de começar, já somos quase 1000 pessoas, né? Então aqui eu vou dando aqueles recados iniciais para que todos possam chegar, né, se acomodar e acompanhar essa live que é muito descontraída, muito gostosa, né? Mas eu estava falando então que você pode rever as lives anteriores, tanto no Telegram, mas nós também estamos editando esses vídeos. E essa é a grande novidade. A partir de segunda-feira, no canal do YouTube Odisseia, nós editamos as lives, né? Cada dia, pegamos só a parte de conteúdo e vamos disponibilizar vídeos de 10 minutos apenas com o conteúdo aqui trazido. Então no YouTube vai ficar aquele registro do conteúdo propriamente dito, né? Porque a gente corta essa parte aqui que eu estou cumprimentando, que eu estou esperando todo mundo chegar, que eu estou dando avisos, a parte da despedida, e fica só a edição do conteúdo puro, né? Da polpa da fruta, a polpa da fruta no saquinho, não é? Cortado tudo em 10 minutinhos para que você possa aprender, refletir, anotar,
rever o conteúdo, né? E tudo isso vai ser publicado no canal do YouTube Odisseia. Combinado? É o canal profissional Odisseia. Não é o meu canal espírita, Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, tá bom? Que eu tenho um canal espírita, que todo dia eu posto uma oração, de 2 em 2 dias palestras, cortes também de vídeos, mas aí é o conteúdo espírita, tá bom? O canal Odisseia é esse conteúdo aqui do projeto profissional, combinado? Então você joga lá, Haroldo Dutra Dias, Odisseia, isso, obrigado, Romário. A Romária Melo já colocou aí, ó, Odisseia, tá? E além disso, esses mesmos conteúdos nós vamos editar em pequeninos vídeos de 4 minutos. E esses vídeos vão ser postados no Instagram, no meu perfil do Instagram. Então vão ser pequenas pílulas de conteúdo para você poder usufruir, assim, aquele conteúdo rápido, né? Às vezes você está com pressa, está fazendo alguma coisa, então você quer pegar só algo rápido, não é? A Escala está perguntando qual que é o canal espírita? É o Espiritualidade e Vida. Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Combinado? Tá lá o canal. Inclusive, tô quase chegando a 300 mil inscritos no canal espírita. Então vai lá, compartilha, tá muito bacana, não é? E o Odisseia, o canal Odisseia aqui também tá só crescendo. Essa live está se tornando maravilhosa, né? Olha só, a gente acabou de começar, nós já somos 1.200 pessoas. Quase 1.200 pessoas. Então tá todo mundo chegando, que delícia, né? Então, só relembrando, você vai poder rever esse conteúdo e nós vamos editar ele para você. Tudo empacotadinho, vídeos de 4 minutos no Instagram, vídeos de 10 minutos no meu canal Odisseia. Combinado? Anotou aí? Então não perca. Além disso, nós disponibilizamos durante a quarentena, de forma gratuita, o aplicativo Serenidade, para que você possa praticar a meditação. Meditação é uma atividade. Meditação não é um conceito, não é? Meditação é uma prática. É por isso que nós estamos fazendo aqui o desafio dos 21 dias. Então, se você não praticar, né, você não adquire experiência, né? E eu quero que você adquira experiência. A Deuze Rousseff Deuze Rousseff, tá mandando um abraço, tá falando, são as Haroldete, Deus, muito obrigado, querida, pelo carinho, pela sua presença aqui. Eu me sinto muito honrado de ter a atenção de vocês. Uma sexta-feira à noite, 21 horas, e nós somos aqui 1.200 pessoas. Me sinto muito honrado, muito abençoado, muito grato pelo carinho, pela atenção, né? E por vocês estarem aí anotando, aprendendo. Eu vejo aí, o pessoal coloca os comentários. É muito, muito gostoso isso, né? Significa que o pessoal está levando a sério mesmo, está aprendendo. Muita gente me mandando direct, dizendo, Haroldo, está mudando a minha vida essa live, né? E hoje, aproveitando enquanto o pessoal está chegando, né? Eu quero contar para vocês uma coisa muito engraçada, gente. Hoje eu tive uma baita oportunidade de praticar a meditação, né? Eu estou até assim meio lesado hoje, porque eu estou ainda sobre o efeito de anestesia. Ainda estou meio anestesiado. Até pouco tempo antes, a minha boca estava completamente anestesiada. Eu vou contar essa história para vocês. Mas foi uma tremenda experiência. Eu tenho pouco tempo, minha boca voltou ao normal. Minha esposa estava aqui, Priscila, olhando, falando, meu Deus do céu, você vai chegar com a sua boca torta lá na live. Gente, meu dente quebrou. Tinha uma obturação aqui muito antiga e já estava com um problema sério e quebrou do nada, né? E ficou aquilo aberto
doendo, e eu tive a minha esposa, não tá dentista, né, mas não tá com consultório aqui, acionou uma amiga dela que está com consultório atendendo, seguindo todas as regras da prefeitura aqui de Belo Horizonte, né? Todas as regras, todos os protocolos. Doutora Fabiana. E ela, então, amiga da minha esposa, formou com a minha esposa Priscila, né? E ela, então, me atendeu e eu lembrei porque foi o seguinte, gente. O caso era grave, porque deu cárie no dente que quebrou, nos dentes do lado. Talvez eu tenha que fazer um canal e eu tô com um curativo aqui. Então foi uma tremenda oportunidade. Né? O sobrenome dela, amor? Xavier, Fabiana Xavier. Doutora Fabiana Xavier. Meu amor tá aqui me dando o recado aqui, tá? Doutora Fabiana Xavier. Fantástica profissional. Fabi, né? Me atendeu com toda a segurança, seguindo todas as normas do município aqui de Belo Horizonte, todo o cuidado. E eu acho que eu estou indo para um canal, vou ter que fazer um canal, gente. E aí, olha só, hora que ela chegou e aquele motorzinho e começou a doer, ela falou, tá doendo, né? Eu falei assim, olha, você me permite uma coisa? Eu vou começar a meditar. Eu vou meditar aqui, para eu poder ficar tranquilo. Ela falou, não, que coisa bacana, eu até vejo a sua live sobre meditação. Tá vendo, gente? Tá vendo a responsabilidade, né? Aí, cheguei lá, comecei a meditar e foi fantástico, gente. Porque assim, eu entrei num estado alfa, assim, e o procedimento foi bem grave, assim, foi um procedimento bem amplo, né? Tava comprometido o dente da frente, o dente de trás, e aí ela teve que dar 4 anestesias. 4. Então vocês imaginem, eu cheguei aqui, essa parte do nariz não mexia, os lábios não mexiam, quase que o olho, as pálpebras estavam paralisadas. Cheguei em casa, 2 horas da tarde, todo paralisado. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer a live hoje? Mas deu tudo certo, né? Ainda tô meio lesado ainda, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá aqui com o provisório, né? Tudo certo. Doutora Manda outro beijo pra ela, que agora que ela entrou na live. Aí ela tá assistindo a live aqui. Doutora Fabiana Xavier, Fabi, tá assistindo a live aqui, gente. Manda um beijo para ela aí. Olha, ela salvou o nosso dia hoje. Se não fosse ela, não sei como é que eu ia fazer a live, né? Então vamos agradecê-la. Os profissionais da saúde são heróis, né, gente? Hoje eu vi um post assim muito bonito, né? Que era todos os super-heróis Aí, doutora Fabi, beijo, isso, gente, todo mandando um beijo para ela. Fabi. Eu também, Fabi, né? Doutora Fabiana Xavier, aí o apelido é Fabi, né? Hoje eu não chamei ela de Fabi, chamei a doutora Fabiana, né? A Priscila, porque formou com ela, tá toda intimidade, e chama ela de Fabi, mas eu chamei de doutora Fabiana, né? Bom, mas eu queria agradecer aqui aos profissionais da saúde, porque eles, correndo risco, atendem a todos nós que estamos nas mais diversas necessidades, né? Tem pessoas tendo crise renal, tem pessoas tendo febre, pessoas passando mal, não só do Covid, não é? Porque a vida não para e os desafios são... e ela, obrigada a todos pelo carinho. Aí tá, gente, já tá postando aí, doutora Fabi. Ela postou aí agradecendo, né? Olha, um beijo, muito obrigado, doutora Fabiana, pelo trabalho, pelo carinho, né? E pelo conforto que eu tô sentindo agora. Graças a Deus, passou a anestesia e eu tô conseguindo fazer a live aqui. Mas eu meditei e fiquei quietinho, né? Porque vocês sabem o tanto que o homem é medroso, o tanto que o homem é pouco resistente à dor, não é?
Então, na hora que aquele motorzinho chegou e começou a mexer, haja meditação, não é? Mas funciona. Funcionou, eu fiquei super tranquilo, fiquei sereno, passei tranquilo, né? Foi o procedimento, deu tudo certo, né? Olha, nós já somos quase 1.700 pessoas. Então vamos começar? Vamos começar o nosso resumo, o nosso conteúdo? Que hoje a gente tem conteúdo maravilhoso, pequena revisão do que falamos ontem, né? E precisamos entrar no conteúdo. Então, se você não acessou o aplicativo Serenidade, ele está disponível gratuitamente para você praticar a meditação. Ok, gente? Então, entra aí no perfil, no meu perfil do Instagram. A Priscila não foi, o pessoal está perguntando, a Priscila não foi, não? Gente, a Priscila ficou cuidando dos filhos, olha. Do João, da Gi, ficou cuidando das crianças aqui, do almoço, cuidando de tudo, né? Não tinha como, ela divisão total de tarefas, né? Então, se você não acessou ainda, vá no perfil, aí na minha bio, abaixo da foto, tem um link, você clica no link e vai acessar o aplicativo Serenidade, tá? Se você achar complicado, então é fácil, você www.serenidadeapp.com.br. Para quem não sabe, app é uma abreviação de aplicativo, tá bom? É a sigla aí da tecnologia, né? App é uma abreviação de aplicativo. Então, www.serenidadeapp.com.br. O site está lindo, gente. O site está maravilhoso. O site do aplicativo, né? O site está lindo, tá? Vocês querem que mostre, Priscila? Amor! Pri! Pessoal quer? Vou mostrar, Priscila. O pessoal quer te ver. Meu Deus, eu tô toda desarrumada. Pode vir, vem. Vou mostrar, Priscila. Pode deixar. Ela tá arrumando ali, que vocês já viram como é que é mulher, né? Então, ela disse que vai arrumar para poder aparecer. Um segundinho. Vou tirar a olheira. Enquanto isso, a gente vai dando os recados aqui. Tá vendo como é que é mulher, né? Então, ela vai aparecer, diz que vai tirar a olheira, vai... Bom, então, www.serenidadeapp.com.br. O site está lindo, ele explica o aplicativo, lá tem o linkzinho tanto para Android quanto para Apple. Então, se você tiver um celular que usa Android ou celular que usa o iOS, tem os dois links, você clica e baixa o aplicativo e começa. O aplicativo está lindo, né, gente? Todo mundo que está usando aí, nós já somos mais de 35.000 pessoas usando esse aplicativo, né? As avaliações são maravilhosas, o pessoal tem avaliado muito bem e eu já tenho falado aqui que eu estou trabalhando muito forte, inclusive vou trabalhar esse final de semana inteiro para gerar mais 100 meditações novas, novinhas em folha, meditações para quem está começando, meditações para o iniciante, para o intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2. Né? Então vou ampliar demais, estou reformulando o aplicativo, fazendo com muito carinho. Eu estou revendo, olhando assim, mais de 10 dos maiores aplicativos de meditação do mundo para ver o que tem, fazendo uma comparação, adaptando aqui a esse modelo de meditação, porque vocês mesmos estão escrevendo aí, eu tenho recebido esse feedback, não é? Que o pessoal está gostando muito do conteúdo aqui da live. Muita gente me mandando direct, dizendo assim: Haroldo, eu já meditava, mas agora eu estou compreendendo o que é a meditação. Não é? Então eu fico muito feliz com isso, em poder contribuir para quem já meditava, para quem está aprendendo a meditar, a compreender o que é a meditação.
a compreender verdadeiramente o que é a meditação. Para quê? Para poder praticar consciente, para praticar sabendo o que está fazendo, com total conhecimento de causa, não é? E eu vou agora incorporar ao aplicativo Serenidade esses conhecimentos. Então eu estou resumindo todo o conteúdo dessa live aqui, e esse conteúdo vai estar no aplicativo, numa parte lá de meditação para iniciantes. Então vai ter várias meditações onde eu vou fazer uma introdução explicando esses conceitos aqui. Então tá muito, muito, muito legal, não é? Para fechar os recados, que nós já chegamos, ó. Somos 1.820 pessoas, a Pri está quase chegando aí, fiquem calmos, daqui a pouco ela aparece. 1.815 pessoas, não é? Então, último recadinho, hoje eu conversei com o João Nélio, o desenhista, grande desenhista, né? E ele, olha que bacana, o pessoal está falando aí de profissionais, atletas, né? Do Xuxa, que medita, olha que legal, né? Então hoje eu conversei com um desenhista e já está aparecendo aí, já está pintando literalmente os macaquinhos, o desenho dos macaquinhos. E eu estou levando isso muito a sério porque tem muita criança nos acompanhando. Hoje eu postei no Story uma vovó coruja, né, ou mamãe coruja, dizendo assim, olha, tem aqui o meu filhinho de 7 anos de idade que está acompanhando. Então eu estou querendo fazer uma coisa bem lúdica para que crianças, jovens, adultos, melhor idade, possam também acompanhar a meditação e se divertir. E eu só posso dizer uma coisa, vocês vão se apaixonar pelos desenhos dos macaquinhos. Na verdade, a gente não está só desenhando, nós estamos construindo 4 personagens. 4 personagens. Eu vou contar um pouquinho, que eu não aguento. Eu não consigo guardar segredo. Então eu vou contar para você uma coisinha só para atiçar a curiosidade de vocês. Só para atiçar a curiosidade. 2 macaquinhos serão macaquinhas. Então nós teremos 2 macaquinhas e 2 macaquinhos. 2 macaquinhas e 2 macaquinhos. Não conto mais. O resto é surpresa. Então, personagem caracterizada com roupa. Não posso falar mais, senão eu estrago a mega surpresa, não é? A Priscila tá pronta, gente. Até aqui, viram? O que é? Pode vir. Então ela vai dar um oi para vocês, tá todo mundo querendo conhecer. Oi. Aê, a Priscila aí, ó. Boa noite. Eu tava na função cozinheira fazendo um macarrão para as crianças. Tá vendo? Então, e tá com colheira. Viu? Ela tá aqui fazendo um macarrão pros meninos aqui e eu fazendo live, tá vendo? Aqui se viram nos 30, né? Tá mandando um beijo para vocês. Então, olha, vão ser 2 macaquinhas, 2 macaquinhos. Não posso contar mais. Não posso contar mais. Preparem-se. Vai ser uma coisa assim maravilhosa. Eu estou muito entusiasmado. Muito entusiasmado. O pessoal já está elucubrando aí. Quem que vai ser os 2 macaquinhos? Quem vai ser as 2 macaquinhas? Eu quero que vocês fiquem com curiosidade. Bastante curiosidade. Não é? Meus queridos, então vamos fazer uma pequena revisão para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo. Para quem está chegando agora e não entende a terminologia, tá, macaquinho, bom, nós chamamos os elementos da mente, que são as emoções, os pensamentos, a memória e o ego, de macaquinhos. Nós demos esse nome
para que a gente possa aprender de uma forma lúdica, para que a gente possa aprender de uma maneira descontraída, gostosa, né? E que todas as idades possam aprender se divertindo, achando graça e com prazer. Então, por isso que nós demos o nome. E desde ontem nós começamos a trabalhar o macaquinho memória ou lembrança. Vocês se lembram? Vocês se lembram? Então ontem a Rose tá ali, ó, macaquinha memória, exatamente, tá quente. Macaquinha memória, isso mesmo, não é? Então, ontem nós trabalhamos a memória, né? E qual que é o cuidado que a gente teve? Não é, gente? O nosso cuidado é que eu falando aqui, a gente está brincando, está divertindo, está uma delícia, né? É uma noite de sexta-feira, eu não queria estar em nenhum outro lugar. Se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria estar aqui com vocês, né? Porque é muito gostoso, a energia, os coraçõezinhos aí, ó, cor de arco-íris, todo mundo participando, se divertindo, é muito gratificante, não é? Muito gratificante. E nós já somos 1.900 pessoas. Então vocês imaginam, numa sexta-feira, que é um dia que todo mundo fica com a família, sexta-feira à noite, 21h30 praticamente, temos quase 2.000 pessoas aqui, é uma honra, é muito gratificante. Sou muito grato mesmo a todos vocês. Então, eu não queria passar uma impressão de que esses macaquinhos são ideias abstratas. Eu não queria passar essa impressão. Porque, na verdade, não tem nada de abstrato nisso. Não tem nada de abstrato. Quando eu falo em consciência, quando eu falo em eu profundo, não é? Quando eu falo na casa mental, nas emoções, o macaquinho das emoções, da memória, dos pensamentos, do ego, eu não estou falando de coisas abstratas, eu estou falando de coisas que têm uma base no encéfalo. Nós estamos a todo momento aqui conjugando ciência, especialmente neurociências, com esse conhecimento, não é? Então ontem foi muito bacana, eu falei do HM, não é? Do Henry Molaison, falamos do filme Como se fosse a primeira vez, falamos dos problemas de memória, falamos dos tipos de memória, não é mesmo? Das bases da memória, que os neurocientistas descobriram que a memória é algo complexo. Existem tipos de memória diferentes. Os tipos de memórias têm partes no encéfalo diferentes que cuidam daquele tipo de memória. Essas partes interagem, não é? Cada uma responsável por um tipo de memória, não é isso? Isso tudo interage. Então, esse macaquinho da memória, ele tem uma base aí, ó, no seu cérebro. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não é mesmo? Então, ontem nós comentamos tudo isso para quê? Para que a gente tenha realmente uma visão lúcida, clara. A Patrícia está lembrando, citamos o livro do Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, com a sua obra-prima, 100 anos de solidão, em que Gabriel Garcia Marques descreve um inusitado, uma estranha praga que invadiu uma pequena aldeia e uma praga que roubava a memória das pessoas. Não é? Então citamos tudo isso. Se você não assistiu, não perca, vá lá, assista a live de ontem. Nós estamos disponibilizando no Telegram, mas ela está aí no meu feed, no meu Instagram. Está aí no Instagram, só você clicar e assistir no IGTV. Combinado? Acabando aqui, você vai lá, assiste, divulga, compartilha
clica no aviãozinho aí, compartilha com seus contatos. Agora hoje eu vou dar sequência. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais. Combinado? Por que nós estamos comentando de cada macaquinho em separado? Por quê? Qual a razão disso? Né? Já chegamos aí a 2.000 pessoas. Qual que é a razão disso? A razão disso é o seguinte: nós começamos a trabalhar a meditação profunda. Meditação profunda é um pouquinho diferente de mindfulness. Mindfulness é treino da atenção e da concentração e estado de presença. Isso é mindfulness. Mindfulness eu posso fazer com qualquer atividade. Qualquer atividade. Por exemplo, hoje eu pratiquei mindfulness na cadeira da dentista, doutora Fabiana, fazendo um procedimento. Ok? Você pode praticar mindfulness dirigindo, lavando louça, arrumando casa, fazendo spinning, fazendo musculação, fazendo caminhada, correndo, cozinhando, trocando fralda do bebê, fazendo comida para as crianças, não é? É isso. Isso é mindfulness. Na meditação profunda, há elementos a mais. Você treina a atenção? Treina. Você desenvolve a concentração? Sim. Mas na meditação profunda, como o próprio nome diz, você faz um mergulho na sua casa mental. E ao mergulhar no seu mundo íntimo, no seu universo particular, o seu propósito é observar. Observar de forma qualificada. Ou seja, observar sem julgar, sem comparar. Observar sem interferir. Observar sem interagir. Observar quem? Observar o quê? Os 4 macaquinhos. Então é por isso que, desde ontem, eu estou dedicando agora algumas lives. Hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, eu vou dedicar algumas lives para comentar sobre cada macaquinho em especial. Combinado? Por que eu falei da memória ontem? Por quê? Porque muita gente alimenta uma falsa crença de que meditar é fazer um silêncio total na mente. É anestesiar os macaquinhos, como a doutora Fabiana anestesiou minha boca hoje, que eu não conseguia nem mexer o lado esquerdo. Não é isso. Não é isso. Não é? Por que não é isso? Nós estamos aqui estudando o macaquinho da memória. Então, imaginem, foi o exercício, e eu vou começar falando, retomando esse ponto. Imagine se você esquecesse todas as pessoas e todos os locais que você conhece da agora para trás. Imagina, te desse aí uma tonteira e você voltasse, você esqueceu todas as pessoas que você conhece e todos os locais que você conhece. Imagine que você esqueça como usar e como compreender a linguagem. Então, veja que eu estou trabalhando tipos de memória. Memória de pessoa, memória de local e agora memória da linguagem. Você esqueça tudo. Esqueça os fonemas, esqueça as palavras, esqueça as letras, esqueça tudo. E esqueça como falar. Porque você aprendeu a falar. Você aprendeu a falar. E você só sabe falar porque você memorizou o que você aprendeu. Então imagina que você
esqueça tudo sobre a linguagem. Então, a partir desse momento, você não entende nada do que estão falando com você, você não consegue falar com ninguém e você não consegue ler, não consegue identificar letras, não consegue identificar fonemas, você perdeu completamente a linguagem. Agora, digamos que além disso, você também perdeu toda a sua memória de episódios, memória de acontecimentos. Não é? Então, quem está chegando aí, nós estamos tratando da memória, do macaquinho da memória, um dos componentes da mente, um dos componentes que a consciência deve observar para poder meditar. Então, digamos que você esqueça todos os episódios. Tudo que você viveu, de bom, de agradável e de doloroso, de desagradável. Você esqueça tudo. E imagine que você, além disso, esqueça, olha isso, hein? Habilidades motoras que você aprendeu. Então, digamos que você esqueça como andar, esqueça como movimentar as mãos, esqueça uma série de habilidades motoras, andar de bicicleta, dirigir, andar. Imagina isso. Compreendeu agora o que é o macaquinho da memória? Compreendeu? O que é esse macaquinho? Não é? Né? Então, a Paty já nos disse, a mãe dela está com Alzheimer, né, Paty? E o Alzheimer faz isso. É uma doença progressiva e ele vai corroendo a memória, todos os tipos de memória, Então, perceberam, gente? Então, quando a gente fala que na meditação você vai observar a memória, não é no sentido de afastar a memória. O macaquinho da memória não é seu inimigo. Compreendeu agora? Por isso que lá no início, quando a gente começou o desafio dos 21 dias, eu falei na live que a gente precisava aprender a transformar os macaquinhos em guarda-costas, não é? Em guarda-costas. Por quê? Ninguém vive sem memória. É muito importante essa potencialidade da nossa alma. É muito importante essa sua capacidade mental. Então, a meditação não se presta a anular a sua memória, a apagar a sua memória. Isso é uma bobagem. Não é? O que a meditação faz? E aí que tá. Olha o segredo. Atenção agora. O que a meditação nos ensina é observar o macaquinho da memória sem interagir e sem interferir. Sem interagir e sem interferir. Então, você não pode se identificar com as suas memórias. Não é? Então, você não pode se identificar com as suas memórias. Você não pode acreditar que você é uma lembrança que você tem. Não. Você é a pessoa que armazena as lembranças. Você é a pessoa que recupera as memórias. É a consciência que recupera a memória. É a consciência que armazena, que consolida a memória.
mas você não é a memória. Não é? Então, o que acontece? Muitos de nós, quando vive uma experiência muito dolorosa, muito decepcionante, o que acontece? Nós falamos lá das 4 fases da memória. Tem a codificação, não é? O que é a codificação? O nosso encéfalo separa os tipos de memória. Então tem memória de objeto, memória espacial, tem memória de episódio, tem memória de rosto, não é isso? Então tem vários tipos de memória. Então ele codifica. Cada tipo de memória é armazenado num local e tem um tipo de interação no encéfalo. Não é isso? Então há uma codificação. Depois que há a codificação, essa memória é armazenada. Né? Nós podemos classificar, por exemplo, a memória, ela pode ser classificada quanto ao período de duração, não é? Então nós temos memória de curto prazo, memória de longo prazo, ou ela pode ser classificada quanto ao tipo, a espécie de memória. E aí tem um complexo, gente, porque aí tem memória que é auditiva, por exemplo, a memória de fonema, está envolvida a linguagem, aí tem lá a região de Broca, não é, que está ligada à linguagem, isso afeta a memória. Aí você tem memória espacial, tem memória visual, está ligada aqui ao córtex occipital. Então, vai distribuindo. Memória de longo prazo, tem uma grande participação do hipocampo. Memórias emocionais, envolve ali o sistema límbico, especialmente a amígdala. Então, várias regiões do encéfalo são acionadas, são ativadas, dependendo do tipo de memória. Memória afetiva, né? Que é essa que envolve o sistema límbico. Ok? Então, memória do cheiro, exatamente, não é? Todas as sensações, todos os tipos de percepção, não é? E aí, hoje se trabalha com um conceito, por exemplo, que é memória de trabalho, memória de longo prazo. Então, como é que a memória funciona? Você está assimilando coisas aqui agora, você está percebendo coisas. Tem coisas que você não vai usar daqui 2 minutos, você só vai usar agora. Então, essa memória, ela é armazenada num lugar específico, que é a memória de curto prazo. Não é? Algumas dessas memórias de curto prazo vão ser armazenadas para sempre. Elas vão se transformar em memória de longo prazo. Então há uma seleção. Não é toda memória que você está usando aqui agora para operar, para agir, para realizar, que vai ser guardada. Não é? E nós falamos uma coisa muito especial, que era consolidação e evocação da memória. O que é a consolidação? Quando a gente dorme, especialmente quando a gente dorme, mas também quando a gente medita, porque quando você medita, se fizer um eletroencefalograma, você verá que as ondas cerebrais diminuem a frequência. Então você entra como que naqueles estágios primários do sono. Há um relaxamento total da atividade cerebral. Então, meditar consolida a memória. Meditar é como dormir. Consolida a memória. Então, se você aprendeu alguma coisa e quer gravar, aprendeu, por exemplo, você fez a aula de inglês. Precisa aprender inglês. Vai lá, assiste a aula. Depois você faz o quê? Medita 10 minutos. Essa diminuição da frequência dos potenciais de ação dos neurônios, essa diminuição, né? Que eles ficam poucos e espaçados, isso ajuda a consolidar a memória, não é?
Você pode meditar, depois você pode cochilar, não é? Pode meditar, pode cochilar. Muita gente perguntando aí, meditação não tem contraindicação? Não tem. Especialmente a meditação profunda. Então, para quem tem depressão diagnosticada, esquizofrenia, precisa tomar o medicamento. Precisa consultar o psiquiatra. Ok? Precisa fazer a psicoterapia. Precisa estar medicado. Mas a meditação conjugada potencializa. Ela ajuda. Ajuda. Ajuda muito. Tá bom? Então não tem contraindicação. Eu não estou dizendo que ela sozinha resolve, porque isso aqui não é mágica. Tá bom, gente? Meditação não é mágica. Isso aqui não é varinha do Harry Potter. Tá bom? Não é varinha do Harry Potter. Então, tem que fazer lá a Maria está citando, é a frase do Dalai Lama. Meditar é melhor que dormir, não é? Melhor do que dormir. Ok? Então, tem que procurar a psicoterapia, precisa procurar o psiquiatra, fazer o diagnóstico, fazer os exames, verificar se precisa da medicação, não é? Aí, a Jana está dizendo, meditação não é ilusão. Então, se precisar tomar um medicamento, toma. Se o seu médico indicou, siga a recomendação médica, faça psicoterapia. Eu estou dizendo que a meditação ajuda, contribui muito, tá bom? Mas vamos voltar para a memória. Então, a meditação consolida a memória. E é fantástico, porque você aumenta a atenção, você vai ficando cada vez mais atento, você fica super atento. Então, o que eu faço, gente? Vou contar um segredinho para vocês. Vou contar um segredinho. Anota aí. Nós já somos 2.070 pessoas. Não é? Então, deixa eu contar um segredinho para vocês. Meu tempo é corrido, porque eu faço muitas coisas durante o dia. Todo mundo está vendo aí. Muitas coisas. Então, quando eu quero aprender algo muito importante, né, e eu não tenho tempo de ficar revisando, lendo e revisando para aprender. Eu não tenho tempo. Não dá. Não tem tempo. Não é? Porque a pessoa fala assim, eu quero aprender um negócio, aí eu vou ler 200 vezes, mas eu não tenho tempo para ler 200 vezes. Então, o que eu faço? Eu faço, antes de estudar, 10 minutos de mindfulness. 10 minutos de mindfulness. Para quê? Para eu aquecer a musculatura da minha atenção. Para eu aquecer a minha concentração. Aí eu fico aquecido. Eu fico totalmente presente, totalmente concentrado. Totalmente. Como se apagasse. Apagasse. Aí eu estou concentrado. Total, presença total. Não é inteligência privilegiada, gente. É treino. É igual correr. Aí, ó, a Drami está dizendo, eu sou instrutora de Mindfulness, né, Drami? Não é assim? Você que é instrutora, não é exatamente isso? Então você faz ali. Por quê? Se você vai estudar e você está ansioso, você está desatento, você está distraído, você não vai absorver. Você não vai absorver. Claro que não. Não é? Claro que não. Então, eu pratico Mindfulness. O que é Mindfulness? Já falamos aqui. Quem tem dúvida, gente, volta nas lives anteriores. Então, o que eu faço? Atenção, concentração, presença total. Foco total. Concentra. Então, eu escolho. Não o que eu vou estudar. Escolho outra coisa. Escolho olhar para uma paisagem, pego uma meditação guiada, treino ali o Mindfulness. Concentrar em algo.
Aí eu dou aquela relaxada. Eu dou aquela preparada, aquela aquecida. Aí eu vou e estudo o que eu tenho que estudar. Depois, olha isso, hein? Depois, eu vou para 10 minutinhos, depois que eu acabei de estudar, 10 minutinhos de meditação profunda. Por quê? Porque na meditação profunda, o seu nível de relaxamento é muito maior. Na meditação profunda, você acorda a sua consciência e você só observa. Então você relaxa plenamente. É como se você dormisse. Aí o que acontece? Consolida a memória. Porque para consolidar a memória, precisa relaxar. Precisa diminuir a atividade cerebral. Por quê? Porque aí o cérebro vai fortalecer as conexões. Ele vai fortalecer as sinapses, vai ficar gravado na memória de longa duração. Percebeu? Entendeu, gente? Olha, gente, aqui não tem mágica, não. É simplesmente excepcional. Excepcional. Tem muito tempo que eu faço isso. Tem muito tempo. Hoje, com o meu treino, se você me der uma página qualquer, de qualquer livro, você me der um tempo, se eu fizer mindfulness no início, você me der um tempo para eu ler aquela página e eu depois fizer uma meditação profunda, eu gravo aquela página inteira. Eu fecho o olho, a página vem na minha cabeça. Vem na minha cabeça. Fecho o olho aqui, a página vem. Vem tudo, tudo. Desenho, tudo, onde que está a palavra. Vem tudo. Grava profundo. Né? Grava de forma muito profunda. Muito profunda, tá? E não é só leitura, não. É habilidade também. Às vezes eu uso isso para aprender o violão, para tocar o violão, para outras coisas. Habilidade também. Tá bom? Então, funciona. Aí agora eu quero falar da evocação, para a gente caminhar para o final da live. Agora, gente, isso não tem nada especial não, hein? Todos vocês podem isso. Eu tenho absoluta certeza que qualquer um pode chegar nesse patamar. É prática. Agora, é claro, eu não vou ficar aqui prometendo milagre, não é? É igual chegar para uma pessoa e falar assim, você já correu na sua vida? Não, eu nunca corri. Ah, então vamos lá para São Silvestre que você vai correr 40 quilômetros. Não vai. Não vai. Claro que não vai. Se você quer correr a São Silvestre e você nunca correu, o que você tem que fazer? Amanhã você tem que correr 100 metros. Depois, mais 100. Uma semana depois, 150 metros. Depois de um tempo, 1 quilômetro. Depois de um tempo, 2 quilômetros. Entenderam? É condicionamento. É prática. É treino. Se você praticar todo dia meditação, tá aí o aplicativo, tem tudo. Se você praticar corretamente, entendendo o que você está fazendo, e essas lives aqui, meu Deus, é só você assistir as lives, você vai compreender. Não é? Se você praticar e compreender o que você está praticando, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Tá? É só uma questão de tempo. Não é? Então você pode ter certeza que funciona. Você pode ter certeza que funciona. Agora eu queria falar da evocação da memória. Não é? Porque tem muita gente falando, Haroldo, e os traumas? E os traumas? Eu não consigo esquecer o trauma que eu vivi. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque o objetivo não é você esquecer o trauma que você viveu.
Não é esquecer. Então deixa eu te dizer uma coisa. Como que a memória, como que o nosso encéfalo recupera a memória? Esse processo é chamado, pelos neurocientistas, de evocação. É a recuperação da memória. A recuperação da memória é um processo que envolve uma certa parcela de criatividade. O que significa isso? Quanto mais antiga for a memória, toda vez que você recupera ela, você acrescenta um elemento novo que não existe. Hã? O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo o seguinte: você viveu um trauma. Toda vez que você lembra esse trauma, e quanto mais antigo for o trauma, toda vez que você lembrar desse trauma, você vai acrescentar um elemento novo na sua memória, um elemento que não fez parte do trauma. Deixa eu explicar melhor. Porque o que você vai fazendo? Toda vez que você evoca a memória, toda vez que você lembra, você agrega a emoção que você está sentindo hoje. Um ressentimento, uma mágoa, um saudosismo, uma revolta, uma tristeza, que você está sentindo hoje. Isso que você está sentindo hoje não faz parte do evento lá. Não faz parte. Mas vai ser agregado. Vai ser agregado. Gente, isso é ciência, tá? Isso já está comprovado por experimento. Eu não estou aqui falando hipótese não, hein? Isso é ciência. Isso é ciência. Depois quem tiver dúvida, quem for da área aí, olha lá no livro do Kandel, Princípios de Neurociências, tá lá no capítulo Aprendizado e Memória. Tá lá. Isso não é hipótese, isso é fato. Fato. Inclusive já tem muitas pesquisas. Hoje, aliás, eu diria que hoje a coisa mais pesquisada em memória, hoje, atualmente, o que mais se pesquisa em memória é a evocação da memória. Evocação da memória. Ou seja, como que a gente é criativo ao lembrar. E o que significa isso, gente? Quando você medita e você observa o macaquinho da memória, por que eu disse que você tem que observar sem interagir e sem interferir? Por quê? Por que você acha? Para você não agregar mais elementos ainda ao fato. Percebeu? Porque senão o macaquinho da memória, ele vira um gorila. E se você ficar acrescentando, ele vira um King Kong. Percebeu? Percebeu? Você fica lembrando daquilo. Fica lembrando. Ah, mas porque aconteceu isso? Não, mas o meu pai, minha mãe era assim, faziam isso. Ah, mas era. Cada vez que você lembra, você agrega. Cada vez que você lembra, você agrega. Agrega. Aí o macaquinho vira um gorila. Daqui a pouco ele é um King Kong. Daqui a pouco ele é um King Kong de 10 metros de altura. E dependendo do trauma, dependendo da memória, você começa a entrar num quadro depressivo. Depressivo. Percebeu, gente? Como é que é sério isso? É aqui que entra a força, o poder da meditação. Porque você aprende a olhar para a memória e aceitar. Olhar para ela e aceitá-la. Aceitar o fato. Olhar, apenas observar. Apenas observar. Aí o que vai acontecer? Se você não agrega nada, se a sua consciência
não interage e não interfere, vai saindo, vai tirando. A memória vai se reduzindo ao essencial. Claro, você parou de agregar, ela ou para ou diminui. Percebeu, gente? Então, é uma maneira saudável de lidar com o passado. Por quê, gente? Por quê? Porque você está aqui no presente. Você não está aqui? Você não está aqui? Você não está vivo? Você não sobreviveu? Você não sobreviveu? Então, vamos agradecer? Vamos agradecer? Vamos agradecer. Você observa com a sua consciência e fala, eu não sou essa lembrança. Por que eu não sou essa? Porque eu tenho milhares de outras. Eu tenho milhares de outras. Para que eu estou dando privilégio para essa? Para que eu estou enfatizando só essa memória? Em detrimento das outras milhares. Por quê? Por quê? Então é isso que eu queria ter desenvolvido, mas hoje dei aqui uma revisão, né? Nós já somos 2.200 pessoas e daqui a pouco vai cair a live, porque o Instagram tem um tempo. Eu acho que a gente até passou um pouquinho, então daqui a pouco cai. E eu queria me despedir de vocês desejando um abençoado fim de semana, um fim de semana maravilhoso para vocês, maravilhoso. E segunda-feira eu espero todo mundo, hein? 21 horas, Macaquinho das Emoções. Segunda-feira, emoções. São muitas emoções. Segunda-feira, ótimo final de semana, muita paz, muitas bênçãos na sua vida, na sua casa mental, no seu coração. Até segunda-feira. Um beijo para todos.